O Apache resgata o escravo da armadilha no curral e revela um segredo que mudará tudo. Era numa manhã qualquer na feira barulhenta da vila que a bomba estourou no meio do povo. Dalva, a jovem de 27 anos que carregava no olhar as marcas da humilhação diária, foi empurrada de forma brutal. O que parecia uma simples confusão virou desespero na hora em que ela caiu, e não numa poça qualquer, mas num chiqueiro enlameado, onde o cheiro da podridão era quase um grito contra sua existência. Gritos e risos cruéis ecoaram entre as barracas, apontando para a garota que, envergando a dor estampada na pele, abriu os olhos úmidos de choque. Foi aí que, do meio da multidão espessa, surgiu ele, Tupinambá, um homem que parecia saído das lendas, com olhos de fogo e calma rara, vestindo a coragem dos guerreiros de outrora. Não uma figura de bomba e tiro, mas um salvador silencioso, que estendeu a mão para Dalva sem medo do desprezo que a cercava. O olhar dele carregava um mistério quase palpável. Sem hesitar, ele puxou Dalva do lamaçal, limpando aquela vergonha que não era dela. Uma postura que fez a multidão parar por um instante, como se algo impensável estivesse se quebrando. E não parou por aí. Da sua terra distante, Tupinambá tirou uma fita colorida, simples e escura. Um pedaço de esperança enrolado em algodão, um símbolo antigo que falava de renascimento. Ele amarrou a fita no pulso de Dalva com firmeza delicada, como se com aquele gesto invisível a jovem pudesse se libertar do peso que lhe colocaram desde sempre. Ela sentiu o aperto daquela amarra, mas também um calor na mão, uma centelha de vida reacendendo lá no fundo. Os olhares intrigados se confundiam com cochichos nervosos. Quem era aquele homem? Que segredo ele trazia? E o que aquele simples pedaço de pano poderia significar para Dalva? A feira, antes só barulho desconexo, virou palco de um silêncio como nunca. O vento parecia carregar perguntas mais altas que o grito da gente. O incidente grotesco virou em algo que ninguém ali ia esquecer tão cedo, e que mudaria o destino daquela mulher marcada pelo desprezo. Nos rostos do povo, ora o julgamento afiado, ora a dúvida se espelhava. No campo escuro do chiqueiro, a humilhação encontrava seu ponto mais baixo, e ao mesmo tempo, um vislumbre de resistência parecia entreabrir a porta do impossível. O que mais podia vir dessa fita? Que histórias Tupinambá escondia no peito? Seria Dalva capaz de transformar aquela corrente de ódio numa jornada de liberdade? A vila, aquela teia cerrada de tradições e olhares cortantes, guardava a resposta, mas por enquanto só havia o peso da inquietação no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o silêncio dominava a feira e os olhares curiosos se fixavam em Dalva e Tupinambá, uma sombra pairava no ar. Do fundo da multidão, um grito cortou a calmaria como lâmina afiada. Dalva, o que está fazendo com ele? Era Ana, a irmã de Dalva, que atravessou o espaço como uma tempestade, a voz trêmula, os olhos arregalados de pânico e fúria. Os murmúrios se intensificaram, como se o clima tenso da cena se amplificasse. Ana, com o coração pulsando violentamente, mal podia acreditar em seus próprios olhos. O vestido curto voava ao vento, enquanto ela se aproximava, cada passo ecoando como um tambor. Uma confusão se formou entre os que observavam. A tensão crescia como um cheiro de fumaça no ar. Você não deveria estar aqui, Dalva. Saia dessa sujeira, venha comigo, gritou,
a preocupação transbordando nos olhos. O semblante de Tupinambá permaneceu sereno. Em contraste, Dalva paralisou, confusa. A fita amarrada em seu pulso parecia queimar contra a pele, um lembrete constante de que algo novo nascia dentro dela. Olhou para Tupinambá, que apenas inclinou a cabeça, como se dissesse, deixa ter sua escolha. Mas a tempestade familiar não cedia. Ela hesitou e olhou para a irmã, que avançava, mas então um outro grito ecoou. O que você quer com minha irmã? A voz aguda pertencia a Mário, o assediador, que surgira das sombras como uma serpente, olhos cheios de veneno. Ele havia ciumento da atenção que Tupinambá dedicava a Dalva, e agora estava prestes a estourar, uma bomba prestes a explodir. O ar se agitou com o confronto, e a multidão fez menção de se afastar, como se temesse uma erupção. Não se meta, Mário, Ame exclamou, com um tom que misturava determinação e medo. Mas ele não recuava. Desde quando você se preocupa com ela? A verdade é que Dalva não passa de um estorvo, uma vergonha para todos nós. As palavras dele eram lâminas que cortavam ao meio. Dalva, antes apenas uma espectadora de sua própria desgraça, sentiu um ímpeto de força nas entranhas. A fita no pulso pulsava como se tivesse vida própria. Chega! Exclamou, a voz ecoando com uma força que poucos conheciam. Todos silenciaram, desafiando a gravidade do momento. Mas antes que alguém pudesse reagir, a intensidade da cena foi interrompida por um estrondo ensurdecedor. Um carro de bois, que parecia ter desgovernado, investiu em direção à multidão apinhada. Os gritos se misturaram àquele barulho, e em um instante, todos estavam em pânico, correndo em direções opostas para escapar do desastre. Dalva ficou paralisada. O que significava aquela presença opressiva de desespero? O carro bateu com força, causando uma onda de caos e ferindo alguns. Mas a visão dos rostos aterrorizados fez o foco de Dalva mudar completamente. Daquele momento em diante, não se tratava apenas de suas dores. Havia algo mais profundo, algo que exigia sua coragem. Entre as sombras, um objeto reluzente surgiu, caindo do carro desgovernado. O chão se iluminou brevemente com a luz cativante de uma corrente antiga, um medalhão que pulsava com um brilho místico. Dalva se inclinou, a curiosidade superando o medo, e estendeu a mão para pegá-lo. Como um imã, o medalhão puxava, revelando um mistério que estava entalhado em seu destino desde o início. Assim que os dedos de Dalva tocaram o metal frio, ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, e a fita em seu pulso ondulou, como se estivesse viva. O que aquele medalhão significava? Qual era a verdadeira conexão entre ela, Tupinambá e o segredo que havia sido revelado? Os olhares de todos se voltaram para ela, a bruxa da feira agora transformada em figura central da história. O choque era palpável, e no fundo da alma de Dalva, uma tempestade se formava, trazendo à tona questões que poderiam mudar não apenas seu destino, mas todo o futuro da vila. O que ela estava prestes a descobrir poderia ser a chave para a liberdade ou um abismo ainda mais profundo. Assim que os dedos de Dalva tocaram o medalhão reluzente, uma onda eletrizante percorreu seu corpo. Um calor intenso a envolveu, como um manto de proteção. A fita em seu pulso pulsava em sincronia, como se cada batida estivesse sussurrando segredos das profundezas do tempo. O ar ao redor dela mudou, denso, como se o mundo inteiro estivesse esperando. Os olhares da multidão, antes hostis, agora estavam fixos, quase hipnotizados pela luz que emanava da corrente. Então, como um relâmpago cortando o céu noturno, uma revelação chocante irrompeu. Uma figura conhecida, alguém que Dalva nunca imaginou estar ali, emergiu das sombras. Era o velho Miguel, o curandeiro da vila. Ele caminhava com a lentidão de quem carrega não só o peso dos anos, mas também o peso de verdades ocultas. Os olhos de Miguel estavam fixos no medalhão, e seu rosto se contorceu num misto de terror e uma tristeza profunda. Não, é impossível, murmurou ele, avançando lentamente. A multidão tornou-se um mar de sussurros nervosos. O que teria o velho visto? O que poderia transformar seu semblante antes sereno em um retrato do desespero? Miguel,
Dalva perguntou, a voz tremendo. O peso da dúvida se acumulava em seu peito. O que você sabe sobre isso? Ele parou, a respiração pesada, e com um gesto trêmulo apontou para o medalhão. É dele que você é descendente, a linhagem que foi selada em segredo. Esse objeto. Ele é a chave, Dalva. As palavras do curandeiro soaram como um eco distante, reverberando nos corações de todos que ali estavam. Um choque coletivo fez os olhares de surpresa se entrecruzarem, cortando o ar tenso. A chave para quê? Ana, agora à beira de um colapso emocional, questionou, aproximando-se da irmã. O rosto de Mário, que estava encostado em um canto, tornava-se uma máscara de fúria e incredulidade. Esse é apenas um trapo de lixo. Cale a boca, foi a resposta de Dalva. Uma explosão de coragem que fez tremer a multidão. A dor da humilhação transformara-se em grito de revolta. Eu sou mais do que você acha, Mário. Hoje as pessoas vão ver. O velho Miguel então prosseguiu, a voz pesada como um trovão, e cada palavra era como um pesadelo acordando. A linhagem de que falo é de grandes guerreiros, aqueles que lutaram contra a opressão e a tirania. Mas a verdade é mais sombria. Vocês foram separados. A sua mãe, Dalva, deve ter escondido esse segredo para protegê-la. A revelação caiu sobre a multidão como uma bomba. As faces se tornaram um emaranhado de expressões. Dúvida, confusão e espanto. Minha mãe? Dalva tremia, as mãos fechadas em punhos. Ela sabia de tudo isso. Sim, mas não por vontade própria. A coragem dela buscava salvar você de um destino pior que a humilhação, afirmou Miguel, uma emoção intensa cintilando em seus olhos. Você carrega dentro de si um legado que pode mudar o destino desta vila. Mas conheço aqueles que não vão aceitar. A verdade é um fardo e muitos preferem a mentira. Nesse momento, um estrondo rascante cortou o ar novamente. Um grupo de homens armados havia emergido ao fundo. Seus rostos cobertos, o olhar determinado. O temor se espalhou como fogo em palha seca. Ela não é nada. Um deles gritou, erguendo uma arma. Ninguém pode desafiar a ordem. Dalva sentiu uma onda de pânico, mas a fita no pulso havia se tornado um símbolo de coragem. Uma escolha se formava diante dela: seguir o caminho da conformidade ou se erguer contra a opressão. E assim, no calor da confusão, a verdade começou a se entrelaçar com o seu destino. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Qual seria o fardo que ela teria que carregar? E a luta de seus antepassados? Valeria o risco? Enquanto a multidão se encolhia aterrorizada, Dalva percebeu que sua essência e a essência daquela vila estavam prestes a ser testadas de um jeito que ninguém poderia prever. O desfecho do dia estava nas suas mãos, e os ecos de um legado esquecido poderiam finalmente despertar. Assim que o medalho tocou a mão de Dalva, um poder ancestral pareceu reverberar em cada canto da feira. Mas a alegria da descoberta logo se desfez, como uma nuvem de tempestade que ameaça a calmaria. O homem armado, que se adiantava com um olhar penetrante, disparou em meio ao caos. Ninguém pode desafiar a ordem. A multidão, agora em pânico, dispersou-se como folhas levadas pelo vento. A gritaria ecoando em cada direção. Dalva, presa entre o novo poder que sentia dentro de si e o medo que a cercava, não tinha mais como recuar. O velho Miguel, ainda a poucos passos, sussurrou uma advertência. Cuidado, Dalva. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas a voz dele foi engolida pelo barulho ensurdecedor do tumulto. O homem de máscara avançou e seu olhar era um veneno prestes a ser lançado. Justamente quando a tensão atingiu seu ápice, um grito rasgou o ar. Pare! Era Ana, a irmã destemida, que se interpôs entre Dalva e os homens armados, seus olhos ardendo com uma bravura impressionante. Em um ápice de desespero e coragem, ela piscou para a irmã, um olhar que dizia tudo: confie em mim. Instantaneamente, a atmosfera se alterou, envolta em um silêncio súbito. Todos olharam para Ana, atônitos, como se ela estivesse desafiando o próprio destino. Os homens armados hesitaram, incomodados pela sua ousadia, mas a jovem, com um espírito indomável,
Avançou mais um passo e, com um gesto dramático, retirou algo do seu vestido. Um pedaço de papel amarelado, quase esquecido. Isso não é uma simples lembrança, Ana declarou, a voz clara, mas trêmula. É a carta que nossa mãe nos deixou. Enquanto suas palavras se desdobravam, as feições da multidão oscilaram entre a confusão e a curiosidade. O mesmo mistério que envolvia a fita no pulso de Dalva agora se manifestava entre as palavras de Ana. Ela escreveu que um dia você teria que escolher entre a sombra e a luz, Dalva, que você tinha um destino maior, mas que precisaria de coragem para aceitá-lo. E o que a ligava a tudo isso? Como um trovão, as últimas palavras de Ana explodiram no ar, revelando que a história que todos haviam vivido estava entrelaçada por segredos profundos. Foi naquele instante que a máscara de um dos homens armados caiu, revelando uma expressão de reconhecimento. Você não pode ser. Ele murmurou, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. A multidão olhou perplexa, enquanto o homem recuava, sua expressão mudando de hostilidade para medo. Com um movimento, o homem retirou a máscara, expondo um rosto que Dalva conhecia bem. Lucas! A voz dela escapuliu, um grito de incredulidade. Lucas, o velho amigo da infância, um homem que havia jurado protegê-la, agora era parte daquela ameaça. Por que você está com eles? O coração de Dalva disparou, confusa e repleta de emoções conflitantes. Não foi minha escolha, Dalva. Lucas respondeu, a voz embargada pela pressão dos deveres que ele acreditava carregar. Eu sou parte do que você está se opondo, mas a sua mãe, ela sabe mais do que me disse. O choque de suas palavras desferiu um golpe no espírito de Dalva, uma verdade maior, uma conexão que a unia não apenas a Tupinambá, mas também a Lucas. Você precisa entender. O medalhão, a fita, tudo isso é parte de uma antiga disputa, uma rivalidade que remonta a gerações. Ele hesitou. A hesitação em suas palavras indicava que havia algo mais, algo devastador preparado para emergir. A única maneira de quebrar esse ciclo é... A fala dele foi interrompida por uma explosão repentina de risos à distância. Um grupo de figuras conhecidas riu em meio à confusão, revelando-se como cúmplices de Lucas. A tensão era palpável, e a verdade do relacionamento entre eles e Dalva parecia estar prestes a ser exposta. Você precisa escolher, Dalva, entre eles e nós. A urgência na voz de Lucas misturava-se ao caos que se espalhava ao redor. Ah, como o destino poderia ser cruel. O que antes parecia um caminho de liberdade, agora se tornava uma estrada repleta de riscos colossais e traições inesperadas. Dalva, ainda segurando o medalhão brilhante, sentiu que o peso daquela decisão caía sobre seus ombros, como se o próprio destino estivesse esperando. Poderia ela confiar em quem sempre esteve à sua volta, ou o céu sobre a vila estaria prestes a desabar? O futuro era um eco distante, e o tempo corria. A escolha precisava ser feita antes que o caos a engolisse como um maremoto, levando tudo junto consigo. Enquanto a tensão pulsava no ar, Dalva sentiu a vida se concentrar em seu coração. O fervor angustiante diante das escolhas desesperadoras que se apresentavam a ela era quase insuportável. O olhar de Lucas, que outrora evocava memórias de infância e promessas de proteção, agora refletia uma avalanche de conflito que a atormentava. A multidão, em um silêncio expectante, aguardava a decisão que parecia crucial, um momento em que o destino de todos poderia ser transformado. Você precisa decidir, Dalva. As palavras de Lucas ecoaram com urgência, mas o peso daquelas palavras logo se dissipou, engolido pelo som de um trovão distante. Nuvens pesadas começaram a se formar acima da feira, como se o próprio céu estivesse consciente da tempestade que se aproximava não apenas do tempo, mas da vida de Dalva. A mão que segurava o medalhão era um homem de cabelos grisalhos, bem mais velho do que Miguel, e a determinação em seu olhar transmigrava um poder quase ancestral. Sem uma palavra, ele se aproximou e o reconhecimento instantâneo que despertou no semblante de Dalva a fez estremecer. Pai, sussurrou,
um crescendo de desespero acompanhando suas palavras. Poderia ser possível? Ele havia desaparecido, ou talvez nunca tivesse se afastado. A revelação causou um alvoroço. Murmurinhos se espalharam como um fogo incandescente, cada pai ecoando com a força de um trovão. O homem, que era o próprio pai de Dalva, ergueu a mão, parando o tumulto. Eu sempre estive aqui, Dalva, falou, a voz firme, contudo recheada de dor. Você não sabia, mas estou ligado a tudo isso. A linhagem, o medalhão, o legado que carrega. Mas como? A confusão tomou conta de Dalva, e em seu coração um nó se formou. O amor e a traição se entrelaçavam em sua história pessoal, como uma tempestade que agora rugia acima deles. Por que você me deixou? O olhar de seus pais refletiu a complexidade de uma dor compartilhada. Era um segredo, Dalva. O homem proferiu, a voz trêmula, que reverberou nas mentes conectadas pela história. Um segredo que sua mãe e eu decidimos esconder por você. Havia forças perigosas à espreita, e seu futuro estava em jogo. O choque da revelação preenchia a atmosfera, à medida que as sombras da verdade finalmente surgiam. Pode haver mais a história do que a vila jamais soube? E do que menos se imaginava. A multidão observava, boquiaberta, abandonando o julgamento premediado, enquanto um murmúrio de espanto envolvia todos ao seu redor. E antes que alguém pudesse processar a magnitude da nova verdade, um clarão ofuscante cortou a cena, e ruídos ensurdecedores de explosões preencheram o ar. O chão tremeu e a poeira subiu, levando consigo os gritos entristecidos. Aqueles que tinham se aproximado em busca de violência agora se dispersaram em pânico, a situação fugindo completamente de controle. Foi quando Dalva percebeu que seu pai não era apenas um elucidativo ancestral, mas uma chave para um poder que podia desvelar algo além de si, algo capaz de moldar a vila e a todos que nela viviam. Mas antes que ela pudesse mergulhar na crueza da nova realidade que se desenrolava diante dela, o olhar de Lucas. Você não me deixará para trás novamente, Dalva, gritou. E a multidão, já em confusão, se tornou um redemoinho de emoções descompostas. O inconsistente amor entre eles vacilava como uma chama exposta ao vento, balançando entre confiança e traição. E enquanto as chamas do passado começavam a arder, ficou claro: o caos havia apenas começado, e a verdadeira natureza de sua linhagem estava prestes a ser revelada, afastando as cortinas do destino e expondo verdades que deveriam ter permanecido ocultas. Quem poderia dizer o que o futuro reservava? E, acima de tudo, qual seria o preço da liberdade que Dalva almejava? Quando a poeira da explosão finalmente se assentou, Dalva ficou paralisada, o medalhão brilhando em sua mão como um farol de esperança em meio ao caos. O rosto de Lucas, agora banhado em pânico, a fazia sentir um peso no peito. As revelações estavam emaranhadas. Mas havia algo mais, uma tensão elétrica que fazia o ar vibrar ao seu redor. A multidão, antes em frenesim. Eu não posso deixar que isso aconteça, gritou Lucas, seu olhar fixo na figura imponente do pai de Dalva, que se adiantava com uma expressão decidida. Mas antes que pudesse fazer mais qualquer movimento, um estrondo reverberante ressoou de novo. Não era explosão, mas o som de uma porta se abrindo. Um portal nos fundos da feira, de onde uma sombra emergiu. Era uma mulher, envolta em um manto escuro, seus olhos reluzindo com um brilho estranho. A multidão, atônita, se afastou, permitindo que ela avançasse. Bahia! O nome dela cortou o ar como uma faca. A voz estava carregada de uma autoridade que todos reconheceriam. A matriarca do clã que outrora governara a vila com mão de ferro. A mulher que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Você está viva? O pai de Dalva hesitou, sua voz embargada de incredulidade e medo. A reviravolta era colossal.
Bahia não era apenas uma figura do passado, mas o elo que conectava as várias lendas que cercavam a vila. E naqueles olhos penetrantes repletos de segredos, Dalva viu também a verdade mais devastadora de todas. Muitos pensaram que eu havia partido, mas nunca estive longe. Estava apenas aguardando o momento certo para reivindicar o que é meu, disse Bahia, escaneando a multidão com um olhar crítico. Esta criança, apontou para Dalva, é meu legado, e a peça que falta no quebra-cabeça de nossa linhagem. Os murmúrios da multidão se transformaram em um clamor de confusão e espanto. O metal do medalhão em sua mão agora queimava como se fosse uma chama viva. Mãe! Dalva respirou tubos de esperança, mas o pânico lhe fez questionar. Você sabia de tudo isso? Da linhagem? Sim, querida, Bahia declarou. Sua voz um sussurro que reverberava em ecos, como uma melodia familiar perdida no tempo. Mas as verdades são perigosas. Era preciso proteger você de quem tentaria destruir nossa família. No entanto, você deixou Lucas a meu lado e, ao se perder no caminho, me feriu. A acusação de Dalva ressoou como um trovão, e todos os olhares se voltaram para Lucas, que parecia pequeno sob a pressão da revelação. Bahia fez um gesto dramático, e como se os elementos se unissem ao seu chamado, nuvens escuras começaram a se aglomerar no céu. Raios cortaram a atmosfera, e a calidez da feira foi substituída por uma tensão fria e ameaçadora. O passado está retornando, e eu sou o fio que tece a história de nossa linhagem. Agora você deve escolher, Dalva, entre seguir a dívida dos seus ancestrais ou dar prosseguimento a um ciclo de opressão. E se eu não quiser fazer parte disso? Dalva questionou, o peso da escolha se comprimindo em seu coração. O medalhão pulsava, como se a ancestralidade estivesse ativando algo dentro dela. Num movimento veloz, Bahia puxou um punhal envolto em runas antigas e se virou em direção a Dalva. Você não precisa temer o que já é seu, mas para despertar os poderes que dormem em você, deve oferecer algo em troca. Um sacrifício, alguém querido. As palavras soaram como um eco de antigos rituais e a multidão, agora em choque, observava sem saber como reagir. O olhar de Lucas, que antes estava tenso, agora se transformava em desespero. Não, não! Ele gritou, o medo se estendendo por suas feições. Dalva sentiu um golpe em seu peito, o pavor invadindo suas veias. Você não pode. A tensão tortuosa da escolha a paralisou, e tudo ao seu redor se tornava um borrão. O que significa esse sacrifício? E quem seria o escolhido? Os ecos do passado se tornavam mais palpáveis e poderosos, e uma revelação pesada pairava no ar. Quais verdades estavam sendo escondidas? E que ramos de dor estavam prestes a brotar? A tempestade não era apenas externa. Dentro de Dalva, um confronto estava prestes a explodir, e a escolha que precisava fazer poderia destruir tudo o que amava. Então, com um brilho intenso e quase mágica, o medalhão em sua mão pulou, liberando uma fraca luz. E assim, a linha entre a traição e a lealdade começou a se confundir, como o destino que desenhava a história de sua vida. Qual seria o preço que a liberdade exigiria? E que sombras estavam à espreita, prontas para se revelar numa explosão de verdades que estremeceriam os alicerces da vila? Quando a poeira da explosão finalmente se assentou, Dalva ficou paralisada, o medalhão brilhando em sua mão como um farol de esperança em meio ao caos. O rosto de Lucas, agora banhado em pânico, a fazia sentir um peso no peito. As revelações estavam emaranhadas, mas havia algo mais, uma tensão elétrica que fazia o ar vibrar ao seu redor. A multidão, antes em frenesim, agora assistia, hesitante, como se o destino de Dalva estivesse a um fio. Você precisa decidir. Dalva. As palavras de Lucas ecoaram com urgência, mas o peso daquelas palavras logo se dissipou, engolido pelo som de um trovão distante. Nuvens pesadas começaram a se formar acima da feira, como se o próprio céu estivesse consciente da tempestade que se aproximava não apenas do tempo, mas da vida de Dalva.
A mão que segurava o medalhão parecia pegar vida, pulsando como um coração em sintonia com suas emoções descontroladas. Ali, em meio à tempestade interna, uma nova figura irrompeu, emergindo das sombras da multidão. Era um homem de cabelos grisalhos, bem mais velho do que Miguel, e a determinação em seu olhar transmigrava um poder quase ancestral. Sem uma palavra, ele se aproximou, e o reconhecimento instantâneo que despertou no semblante de Dalva a fez estremecer. "Pai", sussurrou, um crescendo de desespero acompanhando suas palavras. Poderia ser possível? Ele havia desaparecido? Ou talvez nunca tivesse se afastado? A revelação causou um alvoroço. Murmurinhos se espalharam como um fogo incandescente, cada pai ecoando com a força de um trovão. O homem, que era o próprio pai de Dalva, ergueu a mão, parando o tumulto. "Eu sempre estive aqui, Dalva", falou, a voz firme, contudo recheada de dor. "Você não sabia, mas estou ligado a tudo isso, a linhagem, o medalhão, o legado que carrega." "Como?" A confusão tomou conta de Dalva, e em seu coração um nó se formou. O amor e a traição se entrelaçavam em sua história pessoal como a tempestade que agora rugia acima deles. "Por que você me deixou?" O olhar de seus pais refletiu a complexidade de uma dor compartilhada. "Era um segredo, Dalva." O homem proferiu, a voz trêmula que reverberou nas mentes conectadas pela história. "Um segredo que sua mãe e eu decidimos esconder por você. Havia forças perigosas à espreita e seu futuro estava em jogo." O choque da revelação preenchia a atmosfera à medida que as sombras da verdade finalmente surgiam. Pode haver mais à história do que a vila jamais soube e do que menos se imaginava. A multidão observava, boquiaberta, abandonando o julgamento premediado, enquanto um murmúrio de espanto envolvia todos ao seu redor. Mas foi nesse clamor que um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grupo de figuras escuras, já visíveis nas bordas do tumulto, avançou rapidamente. Eram os açoitadores daquela resistência, perdidos entre o pânico e a fúria. Um deles, imenso como um monstro, gritou ao se aproximar, seu olhar fixo e feroz: "Essa menina é uma traiçoeira. É a causa de toda a desgraça." O ar ficou pesado, os olhos da multidão se arregalaram e, num feixe de determinação, Lucas se lançou à frente de Dalva, os braços abertos como um escudo contra a tormenta. "Não, ela é destino." Mas antes que pudesse concluir, um grito estourou com uma força implacável. Foi então que o corpo de figuras, em sua frenética investida, revelou um artefato oculto, um objeto que cintilava como um farol de traição. Uma adaga antiga estava em mãos de uma mulher que por um instante Dalva reconheceu claramente. Maria, a bruxa da aldeia, uma figura envolta em mistérios e segredos. "Nós não precisamos de você, Bahia. Você não faz mais parte disso." Maria gritou, a raiva ardente em seu olhar. Seu tempo já passou. A adrenalina disparou, e em um movimento relâmpago, ela lançou a adaga no ar. O tempo pareceu parar. Os olhos de todos a seguiram, hipnotizados enquanto o metal reluzente girava. O coração de Dalva parou. "Não!" A urgência disparada da voz de seu pai foi absorvida pelo clamor atroz, enquanto a adaga cortava o espaço entre eles como se fosse o símbolo de um destino interrompido. E em um golpe feroz, colidiu com o medalhão em sua mão. Um clarão ofuscante iluminou o local. Uma onda de energia se expandiu de onde a adaga atingiu, e os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de horror. Aquilo que deveria ter sido um simples combate, um momento decisivo de vida ou morte, transcendeu para um estado de calamidade suprema. E nesse brilho intenso, Dalva pôde ver a verdade mais tremenda de todas. O medalhão não era apenas a chave para seu passado, mas também um portal para o que estava por vir. Uma construção de poder ancestral desabou em seu interior, revelando uma conexão que nunca poderia imaginar. E com o golpe da adaga, braços estendidos de forças desconhecidas se abriram ao longo do portal que a desejava. A multidão ficou em silêncio, assombrada, e em meio ao tumulto,
Dalva percebeu com horror que a verdadeira batalha pelo seu futuro havia apenas começado e que talvez o maior sacrifício não precisasse ser feito na linha de sangue, mas na própria essência do que ela tinha se tornado. E antes que pudesse entender, uma escuridão como nunca sentira a abraçou, levando-a para longe daquelas conexões de amor e dor. Qual seria o preço a se pagar? O que mais se esconderia naquele legado? O que o futuro a aguardava nas sombras? Quando a luz ofuscante da explosão envolveu Dalva, um arrepio gelado percorreu seu corpo e o mundo ao seu redor começou a desvanecer. A toca da tempestade parecia reverberar em seu peito, enquanto a energia do medalhão se espalhava, pulsando como. E então, como se um véu das trevas se rasgasse, tudo se tornava mais claro e mais confuso ao mesmo tempo. Uma quietude sobrenatural pairava no ar e a multidão, em estado de choque, assistia ao desdobrar do espetáculo com olhos esbugalhados. Dalva piscou e, antes que pudesse processar completamente a realidade ao seu redor, algo caiu pesado em sua mente. Memórias. Imagens de momentos que ela não vivenciara, mas que agora pareciam tão reais quanto seu próprio reflexo. Dalva. A voz tranquila de seu pai cortou o silêncio. Você precisa entender. Mas as palavras dele diluíam-se nas visões que a envolviam. Rostos de indivíduos, figuras conhecidas, outros estranhos. Mães que sorrindo desvaneciam, pais que protegiam. Tudo isso revelava uma história de dor e reverência. Entre as lembranças, uma silhueta feminina se destacou, negra como uma sombra à luz do dia. Era Bahia, e agora Dalva percebia algo que antes não fazia sentido. A mulher que se aproximava, envolta em mistério e autoridade, tinha um sorriso que se assemelhava a um feitiço, como se o poder emanasse dela. E de repente, uma revelação devastadora. Bahia não era apenas uma matriarca distante. Ela era uma parte essencial de sua linhagem. E mais ainda, a responsável por seu próprio sofrimento. Um grito de revolta ecoou em sua mente. E Dalva se sentiu traída, manipulada. Você me usou. As palavras saltaram de seus lábios, e a tempestade acima parecia intensificar seu clamor. Você sabia de tudo, mas mesmo assim... Mas antes que pudesse terminar, a cena se transformou de novo. Uma explosão de risadas análogas àquelas de um banquetear diabólico ecoou da multidão. Era uma cena construída por sombras e altos sussurros, construindo um emaranhado de segredos obscuros. Saia! Um dos homens do clã opressor gritou. Essa é a nossa hora! Mas antes que a ameaça da violência se tornasse real, um grito, um murro visceral rasgou os ares. Lucas, a voz de Ana, sua irmã, foi como um relâmpago rompendo a escuridão. Você traiu sua própria família? O olhar de desconsolo brilhou no rosto de sua irmã. E a multidão se encolheu diante da tensão explosiva. O corpo de Lucas vacilou e as últimas vestes de confiança desmoronaram. Ana, não, eu apenas... Tentou protestar, mas foi interrompido por Bahia, que se erguia altiva. Chega, você não percebe que a verdadeira traição não está em seu coração, mas nas sombras que você nunca quis deixar para trás? Era um choque ensurdecedor. Os sentimentos ofegantes de Dalva entrelaçavam-se com a confusão crescente. E naquele momento, no meio da caligine da cena, a luz começou a brilhar. Não a luz do medalhão, mas a luz de uma verdade mais sombria, uma conexão reveladora como barro fresco moldado pelas mãos do destino. Lucan também tinha um vínculo com o clã opressor. Você não sabe quem eu sou, ele disse, os olhos marejados com lágrimas de pena. Fui designado a proteger você, mas também a cumprir o seu legado. Eu sou parte dos opressores que encaram você, porque somos a mesma coisa, Dalva. Os sussurros da multidão se tornaram um clamor ensurdecedor, uma onda de incredulidade e espanto. O chão sob os pés de Dalva parecia ruir, a verdade a encerrando em seu abraço mortal. Você é um traidor, gritou a ferida exposta, e a desilusão do amor se estendeu entre eles como uma linha de fogo. Antes que pudesse sentir o impacto da traição, uma nova onda emanou da escuridão. Bahia, que agora entendia o papel que desempenhara,
se voltara para o céu e ergueu seus braços, invocando uma tempestade que não era apenas meteorológica. Você precisa fazer uma escolha, Dalva, gritou. Ela pode definir não apenas o seu destino, mas de todo o clã que você carrega. Dalva, perdida entre o amor e a traição, a esperança e o desespero, viu seu futuro como se desenrolasse diante de seus olhos. E a tempestade ao seu redor agora não era apenas uma manifestação da natureza, mas uma fervente convulsão de possibilidades. O que escolheria? Que jornada a esperava? E foi então, em meio a toda a convulsão que a rodeava, uma luz intensa irrompeu do medalhão, chamando-a, puxando-a, e a cada segundo, seu destino tornava-se um eco distante, levando-a a um lugar onde todas as verdades poderiam ser reveladas, e o cerne de sua lenda se tornava finalmente acessível. Quando a luz ofuscante da explosão envolveu Dalva, um arrepio gelado percorreu seu corpo, e o mundo ao seu redor começou a desvanecer. A toca da tempestade parecia reverberar em seu peito, enquanto a energia do medalhão se espalhava, pulsando como um coração desesperado. E então, como se um véu das trevas se rasga, Dalva piscou, e antes que pudesse processar completamente a realidade ao seu redor, algo caiu pesado em sua mente. Memórias. Imagens de momentos que ela não vivenciara, mas que agora pareciam tão reais quanto seu próprio reflexo. Dalva, a voz tranquila de seu pai cortou o silêncio. Você precisa entender. Mas as palavras dele diluíam-se nas visões que a envolviam. Rostos de indivíduos, figuras conhecidas, outros estranhos, mães que sorrindo desvaneciam, pais que protegiam. Tudo isso revelava uma história de dor e reverência. Entre as lembranças, uma silhueta feminina se destacou, negra como uma sombra à luz do dia. Era Bahia, e agora Dalva percebia algo que antes não fazia sentido. A mulher que se aproximava, envolta em mistério e autoridade, tinha um sorriso que se assemelhava a um feitiço, como se o poder emanasse dela. E de repente, uma revelação devastadora. Bahia não era apenas uma matriarca distante. Ela era uma parte essencial de sua linhagem e, mais ainda, a responsável por seu próprio sofrimento. Um grito de revolta ecoou em sua mente, e Dalva se sentiu traída, manipulada. Você me usou! As palavras saltaram de seus lábios, e a tempestade acima parecia intensificar seu clamor. Você sabia de tudo, mas mesmo assim. Mas antes que pudesse terminar, a cena se transformou de novo. Uma explosão de risadas análogas às de um banquetear diabólico ecoou da multidão. Era uma cena construída por sombras e altos sussurros, construindo um emaranhado de segredos obscuros. Saia! Um dos homens do clã opressor gritou. Essa é a nossa hora! O ar ficou pesado. Os olhos da multidão se arregalaram, e num feixe de determinação, Lucas se lançou à frente de Dalva, os braços abertos como um escudo contra a tormenta. Não, ela é destino. Mas antes que pudesse concluir, um grito estourou com uma força implacável. Foi então que o corpo de um grupo de figuras escuras, já visíveis nas bordas do tumulto, avançou rapidamente. Eram os açoitadores daquela resistência, perdidos entre o pânico e a fúria. Um deles, imenso como um monstro, gritou ao se aproximar, seu olhar fixo e feroz. Essa menina é uma traiçoeira. É a causa de toda a desgraça. O olhar de Lucas vacilou e as últimas vestes de confiança desmoronaram. Ana, não, eu apenas... Tentou protestar, mas foi interrompido por Bahia, que se erguia altiva. Chega, você não percebe que a verdadeira traição não está em seu coração, mas nas sombras que você nunca quis deixar para trás? Era um choque ensurdecedor. Os sentimentos ofegantes de Dalva entrelaçavam-se com a confusão crescente. E naquele momento, no meio da caligine da cena, a luz começou a brilhar. Não a luz do medalhão, mas a luz de uma verdade mais sombria. Uma conexão reveladora como barro fresco moldado pelas mãos do destino. Lucas também tinha um vínculo com o clã opressor. Você não sabe quem eu sou, ele disse,
os olhos marejados com lágrimas de pena. Fui designado a proteger você, mas também a cumprir o seu legado. Eu sou parte dos opressores que encaram você, porque somos a mesma coisa, Dalva. Os sussurros da multidão se tornaram um clamor ensurdecedor, uma onda de incredulidade e espanto. O chão sob os pés de Dalva parecia ruir, a verdade a encerrando em seu abraço mortal. Você é um traidor, gritou, a ferida exposta, e a desilusão do amor se estendeu entre eles como uma linha de fogo. Antes que pudesse sentir o impacto da traição, uma nova onda emanou da escuridão. Bahia, que agora entendia o papel que desempenhara, se voltara para o céu e ergueu seus braços, invocando uma tempestade que não era apenas meteorológica. Você precisa fazer uma escolha, Dalva. Gritou. Ela pode definir não apenas o seu destino, mas de todo o clã que você carrega. Dalva, perdida entre o amor e a traição, a esperança e o desespero, viu seu futuro como se desenrolasse diante de seus olhos. E a tempestade ao seu redor agora não era apenas uma manifestação da natureza, mas uma fervente convulsão de possibilidades. O que escolheria? Que jornada a esperava? E foi então que, em meio a toda a convulsão que a rodeava, uma luz intensa irrompeu do medalhão, chamando-a, puxando-a. E a cada segundo, seu destino tornava-se um eco distante, levando-a a um lugar onde todas as verdades poderiam ser reveladas, e o cerne de sua lenda se tornava finalmente acessível. Foi nesse momento, nesse clímax de luz e escuridão, que uma figura surgiu das sombras do passado, um ser que Dalva jamais esperava encontrar. Sua mãe. Com um semblante sereno, mas sério, ela avançou, os cabelos flutuando como uma aura de mistério. Dalva, não faça nada ainda. Suas palavras cortaram o ar, e a multidão, agora dividida entre a crença e a incredulidade, retinha a respiração. Você está viva! Dalva mal podia acreditar no que via. Por que você não voltou? Por que nunca me contou? Assegurou-se de que suas palavras risquem a esfera do amor e da dor, como um corte profundo na carne. Eu nunca pude, a mãe respondeu, emoção cravada em sua voz. Havia segredos demais, e agora estão a um passo de serem revelados. Essa unidade de passado e presente que você vê não é apenas a sua escolha, mas sim uma armadilha que se prepara para engolir a todos nós. Uma onda de pânico começou a crescer ao redor deles, e a multidão parecia estar à beira do desespero, incerta dos rumos a seguir. O medalhão pulsava firme na mão de Dalva, a conexão com seu legado, uma chave de segredos e dor à espera de ser aberta. E ao mesmo tempo, o chão sob as sombras tremia, e uma fissura, como uma ferida aberta, se abria bem diante deles, revelando um abismo sem fundo. O que Dalva faria? A escolha batia à porta. Num giro dramático do destino, as alianças se desfeitiçavam e revelações abrasadoras pairavam no ar. O que cada um deles realmente era e o que ainda estava por vir nesse jogo de sombras e destinos entrelaçados. A mentira e a verdade iriam colidir, e Dalva, agora mais do que nunca, estaria no centro da tempestade, prestes a descobrir que seu futuro poderia se transformar na última e mais trágica das histórias. Eis que Dalva, no centro do furacão de emoções, sentiu o peso da tempestade que a circundava. O medalhão, agora pulsando em sua mão, parecia gritar quase em desespero, um eco das vozes de seus ancestrais buscando redenção. A multidão, atenta e apreensiva, contava cada respiro, cada movimento. Era um espetáculo de vida, dor, amor e revelação. Dalva, você é a última esperança. A voz de sua mãe cortou o silêncio, carregada de uma urgência que reverberou entre as almas presentes. Precisamos de você para quebrar o ciclo que nos aprisionou. As palavras atravessaram o coração da jovem como flechas de fogo. O contraste da esperança e da desilusão refletia-se nos rostos de quem a observava, e a tensão era palpável, um fio prestes a se romper. Dalva olhou para Lucas, e os recuerdos de amor e traição
dançaram em sua mente como fantasmas na neblina. Como posso confiar em você? Questionou, a voz embargada, um nó apertando sua garganta. Eu faço parte do legado, assim como você, mas deixei que o medo me guiasse. Lucas respondeu, seus olhos marejados, pois a dor do arrependimento era tão real quanto o abismo diante deles. Foi esse medo que nos separou. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As fraquezas expostas nas palavras de ambos pareciam ecoar no ar, e cada um sentia a pressão do momento. Bahia, com todo o seu poder, agora impunha uma calma silenciosa. Este é o momento decisivo, declarou, levantando os braços. A verdade pode libertar ou condenar. Neste instante crítico, um estrondo reverberante ecoou dos céus, um alerta de que a batalha para a liberdade não era apenas interna, mas também externa. A terra tremia sob os pés dos que ali estavam, como se o próprio universo estivesse se alinhando com os destinos emaranhados. Dalva respirou fundo, sentindo a força da ancestralidade pulsar através do medalhão. Eu não tenho medo, gritou, a voz ressoando com poder. Se o meu destino é lutar, então lutarei por aqueles que amam e por aqueles que foram injustamente oprimidos. Eu escolho ser a conexão entre os passados e o futuro. Aquelas palavras, um brilho dourado emitiu-se do medalhão. Envolveu-a como uma armadura não vista e transformou sua dor em determinação. Os olhares da multidão se tornaram um só, de esperança e expectativa. A tempestade acima começou a se acalmar, como se o próprio clamor da terra estivesse sintonizando com seu novo propósito. Os homens armados, que antes se aproximavam com hostilidade, hesitaram. O poder de Dalva ferveu como lava prestes a entrar em erupção. Quando uma onda de tensão particular exauriu o ar, um dos homens recuou. Sua voz trêmula carregava um sussurro de dúvida. Ela não é uma traidora. Não pode ser. Em meio a tudo isso, a verdade finalmente se revelou. A conexão entre Dalva e Lucas, ambos parte de um mesmo legado, ligava-os profundamente. E mesmo com a certeza da traição, havia um caminho de redenção. Os laços de amor e família, entrelaçados em suas veias, podiam ainda transformar seu futuro. É hora de reescrevermos nossa história, Bahia disse, unindo-se à filha, e avançou junto a Lucas, formando um triângulo de força. O amor deles, agora misturado com a luta, selava um pacto repleto de nova esperança. E assim, na calmaria que se seguiu à tempestade, Dalva ergueu-se, seus olhos brilhando com uma luz intensa. Iremos confrontá-los não como inimigos, mas como a força que mudará a vila para sempre. As palavras ecoaram, e a multidão explodiu em aplausos, transformando a tensão em unidade. E no coração da transferência de poder, ela percebeu a verdade mais chocante de todas. A luta não terminara em sangue, mas na descoberta do amor e da verdade. Cada um, independente de suas escolhas passadas, poderia escolher aquele novo caminho. O que mais poderia acontecer? Será que a vila seria capaz de se unir sob uma nova bandeira, deixando as traições para trás? A resposta ainda pairava no ar, como um mistério esperando para ser desvelado. E você, portanto, que se aventurou por esta jornada, não se esqueça. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta mensagem ecoar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.